Vamos viajar junto pelas páginas da Bíblia e conhecer os passos da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Foram anos de muito trabalho, milagres, perseguições e grande vitória para o reino de Deus. Vamos juntos descobrir tudo o que aconteceu nessa jornada transformadora. Depois da primeira viagem missionária, Paulo e Bernabé se preparam para visitar de novo as igrejas que havia plantado. Mas aconteceu uma separação. Bernabé quer levar João Marcos e Paulo não concorda por causa da desistência dele na viagem anterior. Então Bernabé vai para Chipre com Marcos e Paulo escolhe Silas e parte para a Síria e Cilícia, fortalecendo os irmãos na fé. O nosso foco aqui é deixar a Bíblia falar. Abre em Atos capítulo 15, verso 36 ao 41 e confira esse assunto. Nós não vamos ler porque o nosso foco aqui é fazer o vídeo curto. Quando Paulo chega numa cidade chamada Derbe e Listra, Paulo conhece um jovem chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego. Paulo vê um grande potencial em Timóteo e o convida para a missão. Timóteo se torna um filho na fé para Paulo e os três seguem juntos pregando o evangelho e fortalecendo as igrejas. O nosso foco aqui é deixar a Bíblia falar. Abra em Atos capítulo 16, lê o verso 1, 5. Não vamos ler junto porque o nosso foco é deixar o vídeo bem curto. Quando eles viajavam, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia e na Bitínia. Então, em Troades, Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia pedindo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que era Deus abrindo um novo campo missionário e parte para Filipos, a primeira cidade da Europa a receber o evangelho. Confira em Atos 16, versos 6 ao 10. Quando chegaram em uma cidade chamada Filipos, muitas coisas aconteceram. Uma mulher chamada Lídia é convertida, uma jovem possessa é libertada e por causa disso, Paulo e Silas são presos. Mas, mesmo presos, eles cantavam louvores à meia-noite e Deus envia um terremoto que abre as portas da prisão. O cárcere, impactado, pergunta: que devo fazer para ser salvo? E ele e toda a sua casa se converte. Glória a Deus. Vamos deixar a Bíblia falar. Abra 16 de Atos, verso 11 ao 40. Confira. Em Tessalônica, Paulo prega durante 3 sábados e muitos judeus gregos se convertem, mas a oposição cresce e ele tem que fugir para Berênia. Lá os bereanos são mais nobres, examina as escrituras todos os dias. Mesmo assim, os perseguidores de Tessalônica chegam e Paulo parte para Atenas. Confira em Atos 17, verso 1 até o 15. E Paulo chega em Atenas, uma cidade cheia de filósofos. Paulo prega no Areópago, usando uma abordagem diferente. Fala do Deus desconhecido e apresenta o Deus Criador, o arrependimento e o juízo final. Alguns zombam, outros creem, entre eles um homem chamado Dionísio e uma mulher chamada Damaris. Nossa atenção aqui, deixa a Bíblia falar. Abra em Atos 17, verso 16 ao 34. Quando Paulo chega em Corinto, conhece Aquila e Priscila, com quem trabalhava como fazedor de tendas. Ele prega uma ousadia, enfrentando oposições, mas muitos se convertem, inclusive Crispo, o principal das sinagogas. Deus aparece a Paulo em visões e diz: não tema, fala, não te cales. Tenho muito povo nesta cidade. Paulo permanece ali 1 ano e meio, discipulando e fortalecendo a igreja. Confira em Atos 18, verso 1 ao 17. Depois Paulo de passar por Éfeso, aonde deixa Aquila e Priscila, Paulo volta para Jerusalém e depois para Antioquia, finalizando a sua segunda jornada missionária. Ele vai percorrendo milhares de quilômetros, plantando igreja, enfrentando luta e visto o poder de Deus agir por toda parte.
A segunda viagem de Paulo missionária traz um ensino muito importante para nós. Primeiro, obediência ao Espírito Santo. Segundo, perseverança mesmo com oposições. Terceiro, poder de orações, louvor na prisão. Quarto, coragem para pregar em qualquer lugar. Quinto, principalmente que o Evangelho é para todas as nações. Vou falar uma coisa aqui, reflexão. Que essa jornada te inspire e também cumpra o chamado de Deus, aonde quer que você esteja. Agora vamos continuar dizendo, agora da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Esta viagem foi marcada por ensino profundo, confronto espiritual e muita perseverança. Então, já pega a sua Bíblia e vem comigo descobrir como Paulo continuou anunciando o Evangelho com coragem e fé. A jornada começa quando Paulo parte novamente de Antioquia, a mesma igreja que havia enviado em sua missão anteriores. Ele começa passando pelas regiões da Galácia e Friege, fortalecendo os discípulos como ele sempre fazia. Paulo era missionário, mas também tinha um dom de pastorar. Ele cuidava daqueles que haviam crido em Cristo. Confira 18 de Atos, verso 18 de Atos, verso 23 em diante. Quando Paulo chega em Éfeso, Paulo encontra alguns discípulos que não haviam recebido o Espírito Santo. Ele ora por eles e eles são cheios do Espírito. Depois, Paulo prega por 3 meses na sinagoga e depois por 2 anos na escola de Tirano, ensinando profundamente. Milagres poderosos acontecem ali. Lençóis, aventais que Paulo usava era levado aos enfermos e eles eram curados. Muitos que praticavam magia queimavam os seus livros em praça pública. Em Éfeso se tornou um grande centro de avivamento. Confira em Atos 19, verso 1 ao 20. Mas nem tudo foi em paz. Um orível chamado Demótrio, que fazia imagem de Deus Diana, se revoltou porque a pregação de Paulo estava afetando o comércio dos ídolos. E uma multidão se reúne num teatro clamando: grande é Diana dos Efésios. Mas Deus protege Paulo e o tumulto é acalmado. Mesmo quando a verdade confronta, Deus guarda o seu servo fiel. Confira em Atos 19, 21 ao 41. Depois disso, Paulo passa pela Macedônia e Grécia, fortalecendo as igrejas. Ele visita cidades como Filipos, Tessalônica e Corinto, ensinando, consolando, exaltando os irmãos. Paulo estava mais maduro, ainda mais cheio de sabedoria, amor pela igreja. Abra em Atos 20, leia ao 1 ao 6. Quando Paulo passa em um lugar chamado Troás, Paulo prega até meia-noite e um jovem chamado Eutio adormece e cai da janela e morre. Mas Paulo desce, ora a Deus, o ressuscita na hora. Esse milagre fortalece a fé de todos e mostra que aonde a palavra é pregada com fé, o poder de Deus se manifesta. Abra e confira em Atos 20, verso 7 ao 12. Quando Paulo chega de Mileto, Paulo manda chamar os líderes da igreja de Éfeso. Ali ele faz um discurso emocionante, dizendo que não virá mais o rosto deles. Ele os exalta a cuidarem do rebanho e afirma: em nada tenho a minha vida por precioso, contanto que cumpra com alegria o meu ministério. Ele chora juntos e ora, e foi uma despedida marcante. Abra em Atos, capítulo 20, verso 17 ao 38. Paulo segue para Jerusalém, mesmo sabendo que lá o guardava cadeia e aflições. Ele passa por Tiro e Cesareia e recebe profecia dizendo que será um preso. Mesmo assim, ele responde: estou pronto, não só para ser preso, mas também para morrer por Cristo. Chegando em Jerusalém, ele é bem recebido pelos irmãos, mas também será confrontado pela autoridade, o que veremos na próxima etapa da sua história. Nesta terceira viagem missionária de Paulo, nos ensina muito. Abra em Atos 21, verso 1 a 17.
A terceira viagem missionária de Paulo nos ensina muitas coisas. Nos ensina que o evangelho precisa ser pregado com ousadia e profundidade. Também nos ensina que devemos cuidar daquele que já foram alcançados. Também nos ensina que o mistério é feito com amor, lágrima, coragem, mesmo em meio à perseguição. Paulo nos inspira a seguir firme até o fim, porque a missão é mais importante que o conforto. Se esse vídeo te alcançou, deixe um like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que ama estudar a Bíblia.